Então, vou pedir para você abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Eu vou ler a NVI, se você conseguir colocar para mim a NVI. Obrigado, Gabi. É um texto muito conhecido da carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, né? Já no fim da vida de Paulo, é o último escrito para Timóteo. E eu vou ler a partir do versículo 6. Na versão NVI diz assim: Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nós amamos a tua palavra, Deus. Pai, ela é bálsamo, ela é remédio para nós, Deus. Senhor, ela é alimento para nós. Pai, queremos extrair tudo aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Senhor, eu quero orar contra todo espírito contrário à tua palavra, tudo aquilo que tenta tirar a atenção da tua igreja. Nós rejeitamos agora, nós colocamos e elevamos as nossas mentes cativas até a tua palavra. O Senhor é dono dela, o Senhor fez cada um de nós. Toma conta do nosso ser nesta noite e fala aos nossos corações, que a palavra entre, Deus, sim, como espada de dois gumes, Deus, em nome de Jesus, e que nós possamos frutificar para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então a gente leu o texto do apóstolo Paulo para o seu discípulo Timóteo, filho na fé. É um texto muito conhecido. Ele está falando sobre o fim da vida dele. Eu acho engraçado, irmãos, porque muito crente fala assim, eu tenho uma invejinha santa, né? Inveja santa não existe, né? Porque pecado santo não existe, inveja é pecado. Eu estou falando isso porque eu ia falar, eu tenho uma inveja santa, né? Mas não é uma inveja, eu tenho um desejo no meu coração. Eu tenho uma vontade no meu coração de, ao fim dos meus dias, lá quando eu tiver com meus 120, eu olhar... Vocês querem viver menos que isso? Se quiser. Antes, irmão, 120 está bom. Eu e minha velhinha, né? 116. Eu quero chegar lá no final e poder falar, né? Exatamente o que o apóstolo Paulo falou. Olha aí, fala, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. No final da carreira dele. Agora, queridos, eu sei que é um texto batido, eu sei que vocês já ouviram pregação sobre isso, mas Deus me incomodou para falar mais uma vez sobre isso. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Como conseguir completar a carreira? Como conseguir combater o bom combate, guardar a fé? Às vezes a gente passa batido no texto, a gente lê e a gente acha que é tranquilo, é só viver. A gente vivendo, a gente vai estar fazendo isso. Lê do engano. Lê do engano. Se você acha que você viver a sua vida corriqueira, ordinária, no sentido ordinária, tem muita gente que acha ordinária é xingamento. A vida ordinária é uma vida comum. Você vai estar cumprindo aquilo que Deus tem. Não é verdade, queridos. Há algo a se fazer. Então, como conseguir combater o bom combate, completar a carreira, completar a corrida, como está na NVI, né? E eu tenho para mim que é o modo como a gente faz isso, é o modo como a gente combate, é o modo como a gente corre a carreira, que vai determinar se lá no fim a gente vai poder dizer essa frase. Ou se lá no fim você vai dizer, eu
tomei tanta pancada nessa vida. O combate só levei, só tomei. Eu não venci. A corrida, parei no meio. Tudo que eu comecei, eu não fui até o fim. É a modo como você, hoje, presta atenção nisso, que vai fazer você dizer a sua frase no final da sua vida. Né? E para que a gente possa caminhar nesse texto e possa caminhar nisso e na vida de Paulo, eu vou utilizar um outro texto de Paulo, agora aos Coríntios, para tentar entender como ele chegou até aí. Né? Abre comigo 1 Coríntios, capítulo 9. Ou acessa aí, né? Aprendi que não é mais abre a Bíblia. Acessa a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 9. A partir do versículo 24. Paulo está falando aos Coríntios. Vamos esperar mais um pouquinho, depois o pessoal abrir. Fala assim: vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Vou parar aqui, olha. O que ele está falando? Amigão, corra para ganhar. Essa história de o importante é participar, aqui Paulo não está dizendo isso para os coríntios. Ele fala assim, corram de modo que alcancem o prêmio. Então, corra para chegar no fim, corra para ganhar o prêmio. Versículo 25, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Repete comigo, treinamento rigoroso. Amém. Para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Agora presta atenção no versículo 26. Sendo assim, ou desse modo, ou então, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Interessante, o primeiro texto que a gente leu de Timóteo, ele está falando de um combate e ele está falando de uma corrida. Aqui, aos Coríntios, ele está falando que ele não corre sem um alvo e não luta, não combate, esmurrando o ar. E eu quero fazer uma outra pergunta para você. Irmãos, você tem uma sensação na sua vida de que várias vezes você está esmurrando o ar? Sabe quando você luta? Tem uma modalidade na academia que chama, desculpe aqueles que falam inglês perfeitamente, body combat. É isso? Minha professora preferida. Mais ou menos. Body combat. Isso aí, irmãos. Body combat. Que a pessoa fica lá dando murro no ar, né? Chute no ar. Eles ficam fingindo que estão lutando e estão dando soco no ar. Agora, queridos, isso cansa. Num combate, dar soco no ar significa errar o alvo. Quem assistiu o Anderson Silva, na época boa dele? Os camaradas davam soco, ele só esquivava para lá e iam cansando as pessoas. Muhammad Ali também fazia muito isso no boxe. Ele ia cansando os adversários. Então, esmurrar o ar cansa. Nós, às vezes, temos a impressão, eu, às vezes, na minha vida, tenho a impressão de que estou dando soco no ar, esmurrando o ar. Às vezes, estamos correndo e não chega. Na verdade, pior que isso é correr sem saber onde quer chegar. Isso só o Forrest Gump fez, irmãos. Já assistiu o Forrest Gump? Contador de história? Ele levantou um dia com vontade de correr e saiu correndo, correu os Estados Unidos inteiro. Ficou lá, nem sei, eu não lembro mais, mas correu um ano, 2 anos, sei lá. Ficou correndo, não queria chegar em lugar nenhum e saiu correndo. E nós, agora estou olhando para o Ricardo Augusto, que é um corredor, né? Até aqueles que saem sem saber onde vão fazer o percurso, saem com algum objetivo, que é perder peso, ficar saudável,
Você tem um objetivo. Agora, correr por correr, sem alvo, não te leva a lugar nenhum. E será mesmo que o apóstolo Paulo está falando isso para Timóteo? De algo físico, irmãos? Será que correr... Paulo estava muito preocupado com o físico de Timóteo. Ele até estava preocupado, né? Ele falou, cuidado com o seu estômago. Mas até para Timóteo ele também fala, de nada o exercício físico é proveitoso. O Cláudio deu até glória a Deus ali, irmão. Eu estou contigo, irmão. De nada é proveitoso. Então, Paulo não está muito preocupado com os músculos do apóstolo, não os músculos físicos, mas o espiritual. Então, o que ele está falando aqui da corrida, do combate, nada tem a ver com o exercício. Tudo tem a ver com a sua vida, com a minha vida, com a vida de Timóteo. Então, quando nós lemos tudo isso, eu sei que vocês sabem, nós temos que pensar na nossa vida. Então, temos um combate a combater. Temos uma corrida a percorrer. Agora, mais uma vez, como fazer isso? Eu quero nessa noite, a palavra de hoje, ela sai um pouco do campo das ideias, é um pouco da pregação em si, e eu quero ser um pouco mais prático, queridos, com a gente, né? Porque a palavra de Deus em si mesma, ela não me entenda errada, a palavra de Deus em si mesma não muda você. O que muda é o fato como você a retém, é o fato como você a ouve. A parábola do semeador diz muito bem. Então, se você pode me ouvir falando aqui, ir embora com o sentimento de cumprir meu dever, vim no domingo, agora, domingo que vem, estou de volta. Ou você pode estar aqui, ouvir, reter, meditar, orar durante a semana, ir no GR, ouvir de novo, mastigar, ruminar isso e mudar. E esse é o intuito, né? É porque ninguém quer viver esperando a morte. Quem quer viver aqui fala assim, quero só esperar a morte chegar. Levanta a mão, que a gente já vai orar já, irmãos. Ninguém, todo mundo tem plano. Você não tem plano para a sua vida? Você não tem projeto para a sua vida? Você não pensa? Claro que pensa. Você está vivo, você respira, Deus te deu mais um dia. Então você tem projeto, você está pensando, né? Você tem propósitos, provavelmente você tem promessas de Deus. Então quando eu leio Paulo dizendo que completou a carreira, completou a corrida, combateu o bom combate, eu tenho uma pergunta. Qual é o segredo dele para combater? Né? Então a gente viu que primeiro, é não esmurrar o ar, é você acertar aquilo que você está batendo. Segundo, é ter um alvo, não é correr para o nada na sua vida, vou esperar morrer. Você tem um alvo. Então, pensa aí, se você quer anotar, anota aí. Seu João, se estiver desenhando, desenha aí, seu João. Primeiro passo, entender que o sonho em si mesmo não vale nada. Queridos, se você tem sonhos, se você tem promessas de Deus, se você sabe o propósito de Deus para a sua vida, isso em si mesmo não vale nada. Existe um pastor que morreu já, chama, mais uma vez, eu tentando falar inglês, passando vergonha. Miles Monroe, deve ser isso, irmãos. Ele falava uma frase fantástica, que é: o lugar mais rico deste mundo é o cemitério. Porque lá no cemitério estão enterrados os maiores livros que nunca foram escritos. Lá no cemitério estão as músicas, as canções mais belas que nunca foram compostas. Lá no cemitério estão os melhores pais que nunca chegaram a ser pais. Sonhos que foram enterrados junto com a pessoa, porque só sonhou.
só sonhou. O sonho, ele não se realiza, queridos. Sentando, colocando a mão, deitando na rede e esperando chegar a hora de realizar o sonho. Não é assim que funciona. Então, o primeiro passo, entenda que o sonho que você tem, de si mesmo, não vale nada. Você pode morrer e levar ele contigo, enterrado no caixão. Esse é o primeiro passo, então. Qual é o segundo passo? Pegar esse sonho. E aí eu lembro de uma redação que eu fiz na época de vestibular. O tema era viver é melhor que sonhar. Aí eu começava assim, a frase boa, irmãos. Você pode fazer, tá? Eu começava assim, viver é melhor que sonhar se vivemos os nossos sonhos. Obrigado. Obrigado, irmãos. Eu sei que foi espontâneo. Por quê? Porque quando vivemos os nossos sonhos, aí sim, queridos, aí é legal. Então, qual é o segundo passo? Primeiro é saber que seu sonho em si mesmo não te leva a lugar nenhum, quer dizer, o sonho em si mesmo não vale de nada, né, se você não fizer o segundo passo, que é transformar o seu sonho em um alvo. Por isso que eu estou falando que é uma palavra prática. E eu fiz alguma coisa aqui, vida. Achei. Transformar o seu sonho em um alvo. Porque quem sonha, imagina como seria, né? Está sempre usando o pretérito imperfeito do subjuntivo. Sei que vocês sabem do que eu estou falando, né? Eu tive que pesquisar isso no Google, irmão, não lembrava mais. Pretérito imperfeito do subjuntivo é como seria bom tal coisa, como eu estaria feliz tal coisa, se tal coisa acontecesse. Esse é quem sonha. Quem sonha está sempre no pretérito imperfeito do subjuntivo. Mas quem transforma um sonho em um alvo, vai para o futuro do subjuntivo. Quando eu chegar, quando eu estiver lá, e aí vai da fé de cada um. Quando eu estiver semana que vem lá, ou o ano que vem, mas você sabe onde você quer chegar. Você está mudando o caráter da coisa. Deixou de ser sonho, passou a ser alvo. Sabe? E basta também você ter um alvo? Não. E aí vem o terceiro passo de como fazer isso. Se você agora transformou o seu sonho, antes de eu fazer isso, feche os seus olhos. Tira a atenção de todas as coisas. Pensa num sonho que você tem. Um sonho distante. Agora eu quero fazer um exercício com você. Transforma ele num alvo. Põe uma data para você acontecer isso. Pode abrir os olhos. Aí entra terceiro passo, e eu vou te perguntar, o que você vai fazer para conseguir alcançar esse alvo nesse tempo que você falou? Com certeza, se você pensou num sonho, transformou ele num alvo, e se você acha que vai ficar deitado na rede esperando isso acontecer, não vai acontecer. O que você vai fazer para que chegue no alvo? Então, o terceiro passo, você tem que tomar decisões, atitudes práticas. Sabe quando? Hoje. Hoje, não é amanhã. Vou dar alguns exemplos. Não sei se algum de vocês sonhou em estar no louvor domingo à noite. Normalmente os adolescentes têm um sonho assim, né? Mas eu vou dar esse exemplo porque esse exemplo é prático, para mim principalmente, né? Meu sonho é estar tocando o louvor no culto de domingo.
Ah, seria tão legal se eu estivesse lá. Aí você transformou isso num alvo. Pensa que você não toca. Só acha legal. Nossa, seria muito legal estar lá. Aí você transforma num alvo. Não, eu vou estar tocando domingo à noite em julho de 2020. Não adianta nada você não tocar, irmãos, você ter alvo. Semana que vem eu vou falar com o pastor Fabiano, eu vou estar lá em cima tocando. Não vai. Agora, 2020, julho de 2020, eu vou estar lá em cima. Isso é um alvo. Isso não é pretensão, isso não é ser orgulhoso. É um alvo. Eu quero estar lá e eu vou fazer acontecer. O que eu preciso fazer? Planejamento, estratégia. Por isso que eu estou falando, é prática a palavra de hoje, irmãos. É prática. O que eu vou fazer? Me capacitar. Vai capacitar, vai fazer aula de instrumento. Por favor, façam aula de instrumento. Vai fazer workshops. Vai ouvir a respeito na internet. Hoje a internet tem muita porcaria, irmão, mas tem muita coisa boa também. Vai ouvir coisa boa na internet, sobre louvor, ouvir louvor, né? Vai estudar 1 hora, pelo menos, todos os dias do seu instrumento. Né, Davi? A gente pega no pé do Davi. Tem que estudar, tem que gastar tempo nisso, né? Vai fazer isso. Vai buscar na palavra, e aí vale bastante para os adolescentes, jovens, vai buscar na palavra o que Deus espera do louvor. Porque a gente está muito acostumado a saber o que a igreja espera, o que os meus amigos esperam do louvor, mas o que a palavra de Deus diz sobre o louvor? Então, capacite-se. Sabe? Outra coisa importante, isso tudo faz parte de um planejamento que você está tendo no seu alvo. Vou me capacitar para em 2020 chegar a estar lá em cima. Tenha um mentor, aqui a gente chama de discipulador, né? Mas é alguém que vai te instruir nisso, queridos. Alguém mais maduro espiritualmente para orar e te ajudar no processo. Ah, pastor, o que o senhor acha desse ministro de louvor aqui? Olha, irmão, você viu a vida dele como que é? Você vê quais são as postagens dele? Ele é uma benção, as músicas são lindas, mas e como é que ele trata a esposa dele? Como é que é a vida dele? Como é que, sabe? Não basta você tocar bem e cantar bem. Você tem que ter uma vida santa. É importante, é fundamental você ter alguém do seu lado. Terceiro ponto, para um ministro de louvor, ter o coração de servo, querido. Tem que estar disposto, quer tocar aqui no domingo à noite? Tem que estar disposto a tocar no GR. Tem que estar disposto a tocar no GR e nunca tocar aqui domingo à noite. Tem que estar disposto a servir na casa de Deus. Ter um coração puro, ter um coração de servo, e Deus vai te levantar. Estou falando do louvor. Sabe? Vou dar um outro exemplo. Meu sonho é tão legal, aí os jovens, os adolescentes, seria tão legal eu ser um diretor da Embraer, da GM, ser médico, né? Tá bom, qual que é o seu alvo? É um sonho, o que você está fazendo? Está estudando? Então você vai transformar isso num alvo. Então eu quero ser um diretor na Embraer. Então o que eu vou fazer? Quando eu sair da minha faculdade, que eu estou começando agora, eu vou estar com o meu currículo pronto para as melhores vagas. Então esse é meu alvo. Então daqui a 4 anos eu tenho que estar pronto. O que eu preciso fazer? Capacitar. Então eu vou fazer curso de idioma, vou fazer igual o Felipe, B1, vou fazer um mestrado, acabar o mestrado antes da faculdade. Desculpa te usar como exemplo. Quando ele acabou a faculdade, ele já era formado, mestre no assunto, com inglês pronto, inglês fluente. Fiz assim, arrumou um emprego na Embraer. Estão entendendo o que eu estou falando? Não existe almoço de graça, como dizem, né? Você tem que fazer a sua parte, querido. Qualquer sonho que você quiser realizar, vai precisar disso. Meu sonho é ser missionário na África. E qual é o seu alvo? Então, peraí, eu quero ser missionário na África, mas daqui a 5 anos eu vou embora para morar lá no meio da África, ou lá nos aborígenes lá. Só não vai para a Sentinela do Norte, irmão, que o negócio é feio lá.
Lá tem que ter fé. Mas quer ser missionário? Daqui 5 anos eu quero estar pronto. Então vai se capacitar, vai estudar o idioma, vai conhecer a cultura do local. Junta um dinheiro e vai visitar esse local daqui 2 anos, você quer daqui a 5 anos estar lá, vai visitar, passar uns 15 dias nesse local. Eu não sei, querido, estou dando exemplos de coisas, né? Quer ser missionário? Aquilo que a gente fala, prega para toda a sua rua, para todos os seus amigos, seja missionário na sua casa. Se prepare para o sonho, para o alvo. O que você vai fazer? Então, só para a gente recapitular. O primeiro passo era entender que o sonho em si mesmo não se completa. O segundo passo era transformar seu sonho num alvo. O terceiro passo é tomar uma decisão hoje e começar a planejar e ter atitudes práticas hoje. Quarto passo, se preparar para a corrida. Não só para começar a correr, mas pense que na vida, e a vida, ela é uma maratona, querida. Ela é uma maratona. O pastor Marcelo pregou uma vez sobre isso. Ela não é um tiro de 100 metros. No tiro de 100 metros, você tem ali uma pista reta, sem nenhum empecilho, coisa linda, né? O cara vai lá, pá, em menos de 10 segundos ele acabou. A maratona não, são 42 quilômetros de subida, descida, chuva, sol, no meio da corrida chove, depois tem sol, é desgastante. A vida é uma maratona. Então, você tem que se preparar, pensar na sua vida, pensar nessa corrida, ela inteira. E aí eu quero usar um outro texto para a gente pensar sobre isso. Abre comigo, Hebreus, capítulo 12. Aqui não foi, quer dizer, não sei se foi Paulo que escreveu, né? Ninguém sabe, mas o escritor de Hebreus fala um pouco sobre o mesmo tema, e eu queria usar também, né? A partir do versículo 1. A palavra diz, vou esperar mais um pouquinho, para o povo abrir. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E tem algumas versões que dizem, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Precisamos nos preparar para a corrida. Querido, se você não... Ricardo Augusto, me corrija se eu estiver errado. Se você colocar uma calça jeans, uma bota, um casaco de couro para correr uma maratona, vai dar ruim, né, irmão? Não vai dar certo. Você tem que estar preparado para começar essa corrida, para aguentar a corrida até o final. E se livrar de algumas coisas durante a corrida, no processo da corrida, né? Lembre-se que a palavra diz livremo-nos ou desembaraçando-nos. E quando eu falo em desembaraçar, irmãos, eu tenho um pouquinho de problema, porque eu tenho uma Rapunzel lá em casa, né? Não sei se vocês sabem. A Rapunzel, às vezes, fica com o cabelo todo embaraçado, irmãos. E aí a gente tem que desembaraçar. Outra coisa engraçada foi uma vez a Etel chegou para mim,
Começo do nosso casamento, ela pegou o porta-joia dela, pegou todas as correntes que ela tinha, aquelas correntinhas mais finas, assim, uma bola. Falou assim, desembaraça para mim aí. Eu acho que eu fiquei a tarde toda. Você nem lembra disso, né, Vitor? É impossível. Tá rindo, né? Deve ter passado por isso também. É difícil desembaraçar. É difícil tirar. Mas é isso que o escritor está falando, desembaraçando-nos de todo peso que nos atrapalha e do pecado. Ou seja, o peso que nos atrapalha e do pecado. Então, eu entendo que aqui o peso que nos atrapalha não é o pecado. Amém? Só um segundinho, gente. Então, eu entendo que o peso que nos atrapalha não é o pecado. O que é o peso, então? Pense comigo. O que é o peso que pode atrapalhar? Pensa na sua vida. O que pode atrapalhar, que não é pecado, a sua corrida? Você chegar no alvo que você propôs aí na sua cabeça. Você pôs um alvo, né? Você sonhou, pegou um sonho num sonho, transformou num alvo, colocou uma data, e agora pensa em algo que pode te atrapalhar a chegar nesse lugar que não seja pecado. Eu listei algumas coisas. O cansaço não é pecado, mas pode te fazer parar. Você pode estar cansado. Sabe o que pode te parar? Um sofisma. Sabe o que é um sofisma? Sofisma é uma... O pastor Marcelo já pregou aqui também sobre isso, já explicou. Vou tentar facilitar. O sofisma é mais ou menos uma mentira que se passa por verdade. Então você olha aquilo e você acha que é verdade, mas é mentira. Então você pode, por exemplo, olhar, vamos pensar na corrida física mesmo, você pode olhar e falar assim, mas o sol vai me atrapalhar, porque o sol atrapalha. Mas você não sabe, às vezes o sol pode te ajudar na corrida. Então, o sofisma, você imaginar alguma coisa que você está imaginando que vai te atrapalhar, pode realmente te atrapalhar. Um medo, um receio de começar. Talvez uma baixa autoestima. Não, isso não é para mim, essa corrida. A última vez que eu corri, torci o tornozelo, eu sou desengonçado. Essa corrida não é para mim, não. Essa corrida é para o Ricardo Augusto que corre, para o Denis. Né? Eu não vou para o Caio, os atletas da igreja. Eu não vou dar conta de correr, não. Incapacidade, é a mesma coisa, né? Eu não sou capaz de fazer isso. O teu passado, querido. Não, sabe? Meu pai correu e ele falou para mim que eu não sei, não sirvo para essas coisas de esporte, não. Então eu nem vou fazer porque meu pai tinha razão. Eu não dou certo com o esporte. E aí eu quero falar uma frase que a gente viu ontem, que é muito boa, né? Quem evita, eu não sei quem escreveu, tem lá o nome, mas eu não anotei. Quem evita o fracasso, invariavelmente evita o sucesso também. Se você quer evitar um fracasso, não faz porque vai fracassar, vai evitar um sucesso, porque você nunca vai conseguir completar aquilo. Então, o peso é uma coisa que nós temos que nos desembaraçar. Não é Deus quem desembaraça você, querido. Desembaraçando-nos, né? Desembaraçando-nos. De quem é a tarefa de desembaraçar? Somos nós. Sozinhos? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Quem já fez corrida, já participou de alguma corrida, sabe que no meio da corrida ali tem uns postes, que pelo menos quem já assistiu
São Silvestre, vê que tem umas tendas, uns postos, onde tem gente dando água, passa o corredor, a galera fica batendo palma, vamos lá, vamos lá, vamos lá, está acabando, né? Dando água. Queridos, quem que faz isso para a gente? Na nossa corrida? É o Espírito Santo. Através de irmãos, através dele mesmo, quando você vai orar e você é restabelecido na sua força. O Senhor trocou o fardo dele, o seu fardo pelo dele, que é leve. Então deixe o peso, desembaraça desse peso que tem impedido você de seguir, de atingir o alvo. Aí eu pedi para vocês pensarem num alvo, e todo mundo provavelmente pensou num alvo prático mesmo. Mas você tem um alvo na vida cristã, queridos. O seu alvo é chegar no último dia, olhar nos olhos do seu Salvador e ouvir Ele falando, servo bom e fiel. Esse é o teu alvo. Primeiro, tem que ser o seu alvo. Esse tem que ser o seu alvo. Eu vou viver para ouvir isso. O pastor Luciano Subirá falou isso numa pregação. Eu vou correr a carreira cristã para ouvir isso do meu Senhor. Servo bom e fiel, entro para o gozo. Esse tem que ser o alvo, então se desembaraça do peso. Se for preciso ir falar com o pastor para orar, para repreender, vir no pastor Getúlio para libertar, sabe, peça, faça, mas se desembarace do peso. Vá para a palavra, vai para o joelho no chão, não desiste. E o pecado, queridos? Se desembaraçando do peso e do pecado. Existe o peso e existe o pecado, porque o pecado é um peso maior que o peso. Esse te trava. Então, por exemplo, eu coloquei alguns exemplos também. Eu quero ser um grande ministro de louvor. Mas você é arrogante, você se acha, você é soberbo, você olha e fala assim, eu toco muito melhor do que o pastor Fabiano. Eu toco muito melhor que o Ivan que está ali. A hora que eu chegar, você vai ver só. A igreja vai ficar, uau! Pecado, irmão. Você quer ser um bom marido, meu sonho é ser um bom pai de família, um bom marido. E você acha que você vai ser um bom pai de família, um bom marido viciado em pornografia? Brigando com a esposa, brigando com o marido. Você acha realmente? Irmãos, desculpa o tom que eu estou falando. Mas não dá. Não dá para correr uma carreira, completar e chegar no alvo, se você está cheio de problema, está cheio de pecado. Meu sonho, sabe qual é? É ser um filho abençoado, é ser um filho que vai ajudar a minha mãe, né? E está aí no básico errando, irmãos, respondendo, sendo desobediente, reclamando, murmurando, às vezes xingando seu pai, falando alto, respondendo em voz alta. Como que você vai atingir o alvo? Eu quero ser próspero, eu quero ser um homem de Deus que vai ser próspero para ajudar as missões. Mas não dá o dízimo, não dá a oferta, queridos. Eu quero fazer um parêntese aqui, porque tem muita gente que pode estar pensando, mas a oferta, o dízimo não é Novo Testamento. Não mesmo, queridos. O dízimo não é algo do Novo Testamento, e nem da lei. O dízimo é antes da lei. O dízimo é um princípio que Deus estabeleceu antes da lei. Se a gente for pensar, então não tem dízimo, tem oferta. Jesus falou que a melhor oferta foi da viúva que deu tudo. Então, assim, eu não quero entrar nesse mérito, porque, graças a Deus, mais uma vez, a gente não está muito preocupado, mas eu estou preocupado com o sonho, com o alvo. Sabe, você nunca vai ser próspero, querido. Nunca vai ser.
Não sou eu que estou profetizando, está amarrado no nome de Jesus essa palavra do pastor Fabiano. Não, se você não cumpre o princípio, não tem como. Você pode ganhar dinheiro, mas você vai perder. Você pode ganhar dinheiro, mas vai ser como um saquetel furado, que não vai dar para pagar as suas contas. Já viu quanto ator, quanto esportista, Mike Tyson ganha dinheiro e perde dinheiro e está na pindaíba? Por quê? Porque não tem princípio. Então, irmãos, tirando todo o peso e o pecado, corra com perseverança. Fala comigo, perseverança. Por que temos que correr com perseverança? Fala alguém aí. Por que a gente tem que correr com perseverança? Porque é fácil querer desistir, irmãos. Corra com perseverança, porque eu sei, ó, o autor de Hebreus, o escritor de Hebreus está falando, eu sei que vai querer desistir, mas corra com perseveranças, olhando para Jesus, o autor e consumador. E aí eu volto a falar, está na corrida lá, que cansado, joelho doendo, eu sei o que é isso, irmãos, tornozelo doendo, tendão de Aquiles fazendo assim, ó. Transforma isso para a vida, sabe? Estou batalhando, estou lá no meu trabalho, estou lá na minha vida, no meu casamento, estou batalhando, está difícil, o joelho está doendo, o tornozelo está torto, o tendão de Aquiles está pulsando, sabe? Não vai dar certo, eu vou desistir desse casamento, eu vou desistir desse emprego, meu chefe não está dando, sabe? Eu não posso, não consigo. Levante seus olhos e pensa que ali na frente tem uma tenda com o Espírito Santo dando água para você. Vamos lá, filho, está acabando. Vamos lá, filho, vamos lá. Você consegue, você foi feito para isso, fui eu que te fiz. Você é forte, você pode. Não na sua força, mas na minha força você pode. Está difícil, mas você pode. Eu vou te ajudar. Nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Irmão, se a gente não crê na palavra de Deus, a gente vai crer no quê? Não desista do seu casamento. Não desista do seu emprego. Não desista do seu filho. Olhe firmemente para Jesus. O diabo vai querer fazer de tudo para parar você. Tudo. Esse é o intuito do diabo, parar a corrida. O intuito do diabo é que você chegue no último dia e fale, eu não completei a carreira. Eu apanhei a vida toda. O combate só foi para um lado. Eu vou ler, não precisa abrir, Filipenses 3, versículo 13, não precisa abrir. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo e avançando. No meio da corrida, queridos, vai dar dor. No meio da corrida você vai lembrar que você não é capaz, que você não treinou o suficiente. Você vai lembrar que você tem um pino no joelho. Mas você vai esquecer o que vai ficar para trás. Isso foi lá no passado e vou avançar para o alvo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Feche seus olhos, querido. Sabe, aquela mulher que está lá, está em 3 evangelhos, na verdade. A famosa mulher hemorrágica. 12 anos sangrando, irmãos. Numa cultura onde
E num tempo onde a mulher que tinha sangramento, ela tinha que ficar apartada de todos, porque ela era considerada impura. Aquela mulher tinha um sonho. Ela tinha um sonho, ela gastou todo o dinheiro dela nisso. O sonho dela era ser curada. O sonho dela era ser curada. E ela gastou toda a sua fortuna, tudo o que ela tinha. Mas então, ela pegou aquele sonho e transformou num alvo. Falou assim, bom, eu ouvi dizer de Jesus. E eu sei, eu tenho um alvo. Eu sei que se eu encostar na orla do manto daquele homem, eu vou ser curada. E aquele sonho passou a ser um alvo na vida dela. E diz a palavra de Deus que Jesus estava andando no meio da multidão, todo mundo comprimindo a palavra de Jesus. Ele andava comprimido, não conseguia andar, imagina. Imagina o desafio de uma mulher para andar no meio de uma multidão. Mas ela tinha um alvo: encostar no manto de Jesus. E aí ali começou o bom combate dela, queridos. Eu imagino que ela tomou cotovelada, eu imagino que ela tomou joelhada, eu imagino que ela tomou dedo no olho, eu imagino que ela foi um inferno. Mas ela falou, eu vou lá. Eu vou lá. E ela começou a correr a carreira. E ela começou a correr. Difícil. Devia estar sol. Se não tivesse sol, estava chuva. Tinha problema no meio do caminho. Tinha um monte de gente que não deixava ela chegar. Se apertando, tomando cotovelada. Combatendo o bom combate. Não desistindo. Não desistindo. Ela foi. Ela foi. Ela foi. E eu imagino que ela se ajoelhou ali, porque ela tocou na orla do manto. Ela não tocou no ombro de Jesus. Ela foi se rastejando ali para conseguir cumprir a carreira, cumprir a corrida. E ela toca no manto do Senhor. E a palavra diz que Jesus sentiu que dele saiu o poder, saiu virtude. E ela se revela a ele de conta do problema dela. E Jesus fala assim, filha, vai, a tua fé te salvou. Ela foi receber uma cura e ela foi salva, queridos. E eu pensando nisso, impossível não lembrar de Jesus, porque Jesus também, foi Jesus quem fez essa mulher. Foi Jesus quem criou ela no ventre da mãe dela. Então Jesus conhecia bem essa mulher. E eu imagino Jesus lá no céu, antes dele se encarnar. Jesus tinha um alvo, querido. Eu quero falar daquela mulher, mas eu quero falar de você e de mim. Aquela mulher também era alvo de Jesus. Jesus deixou, eu não vou dizer talvez o peso, mas algo que impedia ele de vir. Porque para ele vir, ele tinha que largar a glória dele, ele tinha que largar tudo. A divindade dele, Jesus deixou para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Eu vou até aquela mulher. Eu vou até ela. Ela é o alvo do meu amor. André, você é o alvo do amor do Senhor. E ela veio, ele veio para salvar aquela mulher. E ele salvou aquela mulher. E um dia, eu imagino que ela vai ouvir da voz dele, né? Serva boa e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Qual é o seu sonho, querido? Eu não vou fazer essa pergunta, não, porque a partir de agora eu tenho certeza que você vai transformar seus sonhos rapidinho em alvos. O Senhor quer que você tenha alvos. O Senhor é aquele que está disposto, está ali ó, na beira da estrada, cheio de copo d'água.
Está cheio de alimento, maçã, cheio de barra de cereal. Mas eu imagino também que o Senhor às vezes fala assim, mas cadê fulano? Cadê ele que não passa na corrida? Estou aqui cheio de alimento, cheio de água para dar. Cadê ele? Está demorando para chegar. O plano era que ele acabasse logo essa carreira, que ele finalizasse logo isso, que ele chegasse ali no alvo rápido, mas cadê ele, que já era para ter passado por aqui? Queridos, levante-se. Levante-se dessa mornidão, levante-se da mesmice. Eu estou falando levante-se, mas eu estou falando para mim também. Vamos nos levantar da mesmice, vamos nos levantar dos sonhos, e vamos colocar isso num papel. Faça isso hoje na sua casa, pegue este plano, trace estratégias, faça algo para você alcançá-lo. E eu quero te convidar a ficar de pé.